Normalmente, como eu falei no início, quem pensa em alimentação também pensa em avaliar constantemente como é que tá, né? Eu acho que eu tô bem, mas será que eu tô? Não tem alguma coisa que eu não percebo? Né? Como é que eu faço para me prevenir aí de algumas surpresas indesejáveis? Então eu estou sempre atento a mim mesmo. Então a gente está falando sobre o quê? A gente está falando de uma investigação constante sobre nós mesmos. Tá? Essa investigação é um diagnóstico. Ok? Então, o que é esse diagnóstico? Existem casos em que a pessoa manifesta sintomas e que vão exigir uma atenção a mais. Ou seja, se a pessoa não tem nada, eu indiquei ali uma sugestão inicial de alimentação, ela segue, provavelmente vai ficar bem melhor e legal. Mas às vezes a pessoa já tem alguns sintomas. Só seguir aquela orientação não basta, ela precisa também tratar alguma coisa mais especificamente. Então é nesse caso que a gente precisa o quê? Fazer algum tipo de diagnóstico para reduzir o sofrimento da pessoa enquanto o novo hábito não fez a mudança necessária para o metabolismo dela estar legal, ok? Ou seja, você vai dar um apoio. Isso significa que, olha, muitas vezes a gente ouve que, mesmo tendo feito vários testes, recebido vários diagnósticos, comumente contraditórios, não é? Profissional A falou que eu tenho isso, profissional B falou que eu tenho aquilo, o outro falou outra coisa. Eu já não sei mais o que eu tenho, né? A pessoa ainda não chega a uma conclusão. O que está acontecendo comigo? Tá? Então, qual a primeira coisa que vem à mente quando a gente ouve falar em diagnóstico? Para a maioria das pessoas, é descobrir que doença tem, principalmente o nome. Parece que enquanto não me falarem você tem X, eu não fico satisfeito. Então, para a maioria das pessoas, diagnóstico é falar o que você tem, ok? Porém, saber o nome, para a maioria das pessoas, dá uma falsa impressão de que se eu já sei o nome, agora eu vou poder resolver. Muita gente acha, não, se eu tenho o nome já é meio caminho andado, né? Já dá para saber como é que eu vou resolver. Bom, mas eu pergunto, quantas doenças receberam um nome e mesmo assim ninguém explica como que você chegou nesse ponto ou então você não consegue fazer nada a respeito, tá? Muitas vezes não explicam, muitas vezes dá o nome, mas não tem tratamento, ou no máximo vão conseguir dar uma ajudada para minimizar os sintomas. Em muitos casos, nós precisamos ainda fazer vários testes, esperar vários anos para poder chegar a uma conclusão. Tá? E não é raro acontecer o quê? Chega nesse ponto, opa, não há mais tempo para fazer o que precisava. Né? Pelo menos, por exemplo, a minha experiência particular com os meus pais foi assim. 2 anos e meio para descobrir o que eles tinham. Quando descobriu, não tinha muito o que fazer. Ah, se soubesse no início, tá, mas levou 2 anos e meio para dizer o que era. Né? Tá? Então, a gente muitas vezes faz o quê? Está até tratando a doença errada. Tá? Então, o que eu gostaria de apresentar para vocês agora é dar pelo menos uma opção complementar que nos ajuda nesse processo de investigação do que está acontecendo com a gente, tá? Pelo menos enquanto passa esse processo longo e convencional para dizer o que tem, ok? Então, por enquanto, que tal a gente esquecer um pouquinho que nome tem essa doença, tá? Ou então qual que é a descrição dela, e a gente começar a pensar simplesmente no que está acontecendo com o meu corpo. O nome não importa, mas o que está acontecendo com o meu corpo? É o fígado? É a pele? É o cérebro? O que está desordenado aqui dentro? O nome deixa um pouco de lado, ok? O que eu estou querendo dizer é que nessa busca de um diagnóstico, a gente pode ter como referência ou doença ou saúde. O que significa isso? O primeiro caso é, você busca descobrir qual é a doença e o nome. No segundo caso, você tenta descobrir qual é o órgão, sistema ou processo que precisa voltar ao normal, independente do nome. Tá? Essas duas coisas são muito diferentes. Só saber o nome não te diz o que está acontecendo necessariamente, principalmente se o nome estiver errado. Né? Aí piorou. A gente está falando sobre o quê?
tempo. Ganhar tempo. Ok? A gente pula, a princípio, essa etapa de tentar descobrir qual é o nome. Eu acho que o computador está acelerando as imagens lá. A gente pula esse ponto e já tenta ver o que está acontecendo com o seu corpo, em termos de órgãos e sistemas, e não o nome do que está acontecendo com você, da doença.